Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É mais uma vez uma satisfação recebê-los aqui no canal para darmos continuidade aos nossos estudos. Na aula de hoje iremos falar sobre dois recursos, duas formas que você pode usar para que seus métodos sejam impossíveis de serem sobrescritos. Não quer dizer que você deva ou vá usá-los, mas muito provavelmente, principalmente para quem vai fazer a certificação, isso aí provavelmente vai cair na prova e pode lhe confundir. Então, muito cuidado, muita atenção. Sem mais delongas, vamos para a aula. Bom, pessoal, então vamos para a nossa aula de hoje. Como eu falei aí na abertura, temos algumas formas. Na verdade, hoje eu vou explicar, eu vou falar explicitamente sobre duas formas de você meio que proteger seus métodos para que eles não sejam sobrescritos. Mas muito cuidado, porque isso pode te enganar na hora da prova e até mesmo dependendo do que você quer fazer quando você está desenvolvendo seus programas. Esses métodos eles podem não ser a solução ideal, mas na prova, para quem vai fazer a certificação, pode contar que pode vir uma ou mais questões com essa pegadinha, tá, pessoal? Então, vamos lá. Só relembrando, nós temos aqui a nossa classe Pai, que é a nossa classe animal, tá? Vou usar o mesmo projeto da aula passada, tá? O projeto que nós estamos usando o tempo todo para explicar um pouquinho mais de orientação, objetos e herança, tá? Então, a primeira forma, tá, pessoal? Então, vamos voltar e lembrar o que compõe o nosso método. Primeira coisa, modificador de acesso. Então, aqui está uma das dicas que a gente pode fazer isso, tá? Então, eu tenho aqui em animal um método que eu vou colocar ele como um método privado, tá? Void, e eu vou chamar ele de caçar privado, tá? Então, o meu caçar privado vai ter aqui vou colocar uma string aqui, tá? O animal caça escondido, tá? Representando o nosso método caçar privado. E agora nós estamos indo para uma classe filha da classe animal, tá? Isso é representado aqui pelo extends, tá? E eu vou colocar aqui em cima, logo depois do construtor, uma tentativa, tá? Por que tentativa? Você vai já entender. Sobrescrever o método caçar privado. Percebam o seguinte, ó, se eu simplesmente compilar esse código agora, eu vou colocar aqui especificamente, né? O leopardo caça escondido, tá? Então percebam, eu vou compilar, se eu compilar esse projeto agora aqui, ó, vou executar a nossa classe Zoo, que é a nossa classe principal, que já tem as chamadas aos métodos das aulas anteriores, que nós fizemos os testes. Percebam o seguinte, ó, deu certo, tá? Então, não quebrou o nosso programa, não houve nenhum erro de compilação, a JVM conseguiu fazer toda a compilação do nosso código e executá-lo, tá? Não deu problema nenhum. Aonde é que começa o problema, tá? Por que problema entre aspas? Porque nós não temos de fato um problema aqui. Lembrem que o objetivo é fazer com que esse método aqui ele não seja sobrescrito e ele foi alcançado. Não, mas espera, Adriano. Eu sobrescrevi aqui o método caçar privado, certo? Errado, tá, pessoal? Lembrem, aqui nós temos um animal, que é o L, que é o nosso leopardo, o Carlito, tá? Lembrem que na herança a gente vai conseguir usar os métodos da classe animal. Então, animal, ela tem um método caçar privado que a nossa intenção foi sobrescrever esse método quando nós escrevemos esse código aqui na classe filha leopardo. Isso deu certo? Vamos testar, pessoal. Ó, L.caçar. Percebam já, ó, o IntelliJ ele nem mostra na nossa lista de métodos, mas eu vou escrever aqui completamente, ó, simplesmente
não existe o método caçar privado. Então, se agora eu executar aqui a nossa classe, perceba que o Java vai dizer para a gente como erro. Ó. Caçar privado tem acesso privado na classe animal, ou seja, não importa, isso aqui não serviu de nada, tá, pessoal? Por que não serviu de nada? Porque aqui o método ele é privado. Então, o que aconteceu? Não aconteceu uma sobrescrita, tá? Mais uma prova de que isso não é possível. Lembrem-se, leopardo é uma classe filha da classe animal. Então, pela lógica, se não sabe do que eu vou falar agora, volta para trás um pouquinho aí no curso, procura aula sobre o operador super, tá? A palavra-chave super do Java, que me dá os poderes de acessar componentes da classe Py. Então, quando eu chamo super.caçar, veja que eu não tenho a opção do caçar privado, porque privado, tá, pessoal? Então, não importa, imaginem se nós falarmos de uma herança de um pai para um filho, e você diz assim, a gente herda os genes dos nossos pais, mas existem características que são privadas de nossos pais, ou seja, só eles possuem, nós não conseguimos herdar. Então, essas características a gente também consegue trazer para o mundo da programação aqui no Java. Então, ó, o caçar privado, ele é um método privado, então não tem como usar esse comportamento na classe filha. Mas você diz, Adriano, mas o código aqui, ele não deu erro na classe leopardo, então como que eu consegui fazer isso? Você não sobrescreveu, você escreveu um método que ele é privado lá na classe animal e coincidentemente com o mesmo nome, você escreveu outro método na classe leopardo que coincidentemente tem o mesmo nome, mas são métodos completamente diferentes, não houve sobrescrita, então muito cuidado com isso na hora da prova. Para provar, pessoal, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só mudar aqui, ó, ao invés de animal, eu vou colocar o L vai ser diretamente da classe leopardo. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Percebam, de repente o caçar privado, ele ficou habilitado. Por quê? Porque agora eu tenho um tipo de objeto que é exatamente da minha classe leopardo. Então, eu não estou acessando um método caçar privado que foi declarado na classe animal, que é o que nós precisaríamos fazer caso nós estivéssemos utilizando herança. Eu estou usando diretamente o código que foi escrito na classe leopardo. E perceba que aqui embaixo, na última linha, apareceu, ó, o leopardo caça escondido, tá? Então, digamos que isso é uma forma de eu garantir que métodos que estão dentro da minha classe Py, eles não conseguirão ser sobrescritos pelas classes filhas. Qual que é o grande problema dessa abordagem, tá, pessoal? E isso, obviamente, vai depender do que você quer. Métodos privados, eles devem ser usados quando você quer que esse código ele execute somente dentro da própria classe. Então, você não quer expor nada desse trecho para fora da sua classe. Normalmente, você faz esses códigos privados quando você quer que ali dentro da classe tenha um tratamento que é específico da própria classe e você vai chamar esse comportamento dentro de código da própria classe. Então, assim, muito cuidado, tá? Porque normalmente o que você quer é o seguinte, eu quero escrever um método que também eu consiga executar esse método a partir das minhas classes filhas e, mais ainda assim, a classe filha ela não consegue sobrescrever esse método. E aí, como é que a gente faz? Aí, pessoal, nós temos uma pequena mudança uma palavrinha que entra aqui, que nós já vimos lá na aula de número 73 desse curso, tá? Dessa playlist. Se você voltar na aula 73, nós usamos essa palavra em atributos e agora nós iremos usá-la para métodos, que é o nosso final, tá? Então, percebam, pessoal, eu estou criando um método que agora ele é final, ou seja, o que significa final? Eu vou até colocar
protected. O que significa final, pessoal? Eu estou dizendo o seguinte, ó, para o escopo de método, nós já vimos que lá nas nossas variáveis você não pode atribuir um novo valor a essa variável. Então, da feita que ela foi inicializada, ela não pode mais receber nenhum valor. Se você não lembra da regra, volta lá na aula de número 73. Eu vou colocar um card aqui em algum lugar em cima. Você clica nele e consegue revisitar esse tópico da aula 73. Para métodos, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, esse método ele acaba aqui, ou seja, não importa quantas hierarquias você vai criar dessa classe, quantas vezes você vai estender essa classe, essa é a última versão do método, tá, pessoal? Então, olha só, criei agora aqui o caçar privado. Se nós viermos agora aqui em Leopardo, olha o que aconteceu, tá? O nosso caçar privado, ele começou a dar erro. E o Java, ele diz pra gente que não pode sobrescrever, tá, pessoal? Por que não pode sobrescrever? Porque ele já é final lá na classe Py. Então, ó, eu vou apagar aqui de Leopardo. Agora o meu caçar privado só existe na classe Py, ou seja, é a última versão possível desse método. Eu não posso, a partir das classes filhas, criar uma versão do método caçar privado, tá? E aqui em Zool, primeiro detalhe importantíssimo, tá, pessoal? Percebam que nós não mudamos o tipo da variável L, ela continua sendo do tipo Leopardo. E olha só, o método caçar privado, ele continua valendo, tá? Agora percebam, ele existe em animal e ele não existe mais em Leopardo, tá? Se a gente, vou fechar aqui os métodos, ó. Percebam que o Leopardo agora só tem esses 3 métodos. Ele não tem mais o caçar privado. Mas ainda assim, a partir de um objeto que é do tipo Leopardo, nós conseguimos acessar o método caçar privado. E se a gente executar esse código, você vai perceber que o nosso código continua funcionando, ó. O animal caça escondido, tá? Não é mais o Leopardo. Por que não é mais o Leopardo, pessoal? Porque não existe mais essa classe aqui. Então, esse método, desculpa, nessa classe aqui, mas ele existe lá na classe animal. E agora nós herdamos o método, mas nós impedimos completamente que ele seja sobrescrito, tá certo, pessoal? Então, ó, se eu vier agora aqui e mudar o meu L de Leopardo para Animal novamente, tudo volta a funcionar. Por quê? Porque, lembrem, o meu L agora é do tipo Animal. Então, todos os métodos que eu vou chamar a partir da minha referência L, eles têm que existir na classe Animal. E o caçar privado existe na classe Animal, tá? A gente não conseguiu acessar o caçar privado naquele momento porque o método ele era private. Se ele era private, ele era específico da classe animal. Então, não tinha como usar ele lá na Zool.java. Por quê? Porque eu só posso usar ele dentro da animal.java. É a isso que se refere o private. Se você não está familiarizado com os modificadores de acesso, volta lá para as primeiras aulas também dessa playlist, que nós temos várias e várias explicações apenas sobre os modificadores de acesso, tá certo, pessoal? Então, era isso, tá? Se atentem para isso na hora da prova. Muito provavelmente vai ter uma questão que pode ter um private perdidinho lá pelo meio e dizendo assim, ó, aqui nós sobrescrevemos o método, e aí você primeiro tem que se atentar para o seguinte: escrever os métodos com o mesmo nome. Se lá na classe Py estiver private e na classe filha estiver public, não vai dar erro de compilação, tá, pessoal? Vai compilar corretamente. Você só não vai conseguir usar esse método a partir de uma instância do tipo da classe Py. Então, se você tiver uma variável que é do tipo da classe Py, você não vai conseguir chamar esse método, mesmo que ele tenha sido escrito
novamente, né, lembrem, não há uma sobrescrita, tá? Então tem uma nova versão dele na classe filha que você só vai acessar se você estiver usando uma variável que é do tipo da classe filha e não do tipo da classe pai, tá? Então, muito cuidado com isso na hora da prova, porque a prova ela pode tentar te enganar sobre o código compilar ou não, e outra que pode ser muito mais sutil é você pensar assim, ah, beleza, o código compilou e eu consegui sobrescrever esse método, quando na verdade você não sobrescreveu. Mais um cuidado, se o seu método da classe pai for final e houver uma versão dele na classe filha, o código nem compila. Então não é que não houve uma sobrescrita, é que o código está errado. Então, quando você for escrever essa versão do código na classe filha, você não vai conseguir nem compilar o seu código. Então, se lá na prova você ver uma classe que ela tem um método que está escrito com a palavra-chave final, quer dizer que aquela é a última versão possível daquele método. E se houver um método com o mesmo nome e a mesma assinatura na classe filha, então quer dizer que o código não compila. Uma terceira dica para você tomar cuidado. Lembrem-se, sobrescrita é diferente de sobrecarga. A gente ainda pode escrever um método final, private, numa superclasse, e na subclasse, ou seja, na classe filha, a gente vai lá e escreve esse método, mudando o tipo de retorno, mudando a lista de parâmetros. Tudo isso vai fazer com que haja uma sobrecarga, ou seja, eu estou criando novas versões do método que apenas coincidentemente usam o mesmo nome, mas eu também não estou sobrescrevendo. Então, muito cuidado com todos esses detalhes na hora da prova. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado. A nossa aula de hoje era isso. Eu sei que ela ficou um pouquinho extensa, mas era isso que a gente precisava falar e você precisa tomar cuidado com todos esses tópicos na aula, na hora de fazer a prova. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. E não esqueçam, se conhece alguém interessado em aprender a programação ou tirar a certificação Java, indica o canal lá, beleza, pessoal? Deixa o like, qualquer coisa, manda os comentários aí embaixo, entre em contato comigo, eu respondo a todo mundo, beleza, galera? Um forte abraço e até a próxima.